Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a nova versão do Tia Portal 2021, saiu agora em maio mais ou menos, o Tia Portal V17, a nova ferramenta da Siemens para programação de PLC. Para a gente já começar a fazer a instalação desse software, o primeiro passo que a gente pode seguir é entrar nesse site da Siemens, do suporte Siemens. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer o download dos arquivos de instalação. Aqui eu já estou fazendo o download dos arquivos da versão Professional, tá? Então clicando aqui nesse link aqui, ele vai pedir para você fazer o seu login no site da Siemens de suporte. Se você não tiver, você vai ter que criar. Aqui é interessante você colocar todas as informações reais aqui para ter a liberação do acesso. Algumas pessoas experimentam aí que não é liberado de início aqui o acesso ao download, né? Cai para uma aprovação. Mas isso aqui é com o site da Siemens, que aí você vai ter que fazer o trâmite aqui para eles conseguirem liberar o seu acesso para você fazer o download desses arquivos. Aqui embaixo também a gente tem o trial do download do PLC Sim. Lembrando que esse download e instalação aqui ele vai te habilitar uma licença temporária para você utilizar e testar o software por 21 dias. Sobre aqui o Step 7 em si, ele dá alguns requerimentos, esse documento é bem interessante, aqui, bem completo para rodar uma instalação. Aqui ele aborda um pouco em relação a instalações paralelas, né? Então, se você já tem algum software Siemens instalado na sua máquina, ele fala a questão de compatibilidade. Então, aqui se você tiver um ICC, por exemplo, versão 7.3 ou antigo, você não pode ter os dois instalados na mesma máquina, né? Então, aqui ele define, por exemplo, alguns softwares que são incompatíveis para rodar dentro de uma mesma máquina. Um outro ponto bastante interessante é os requerimentos de instalação. Para rodar esse software aqui, ele coloca como requerimento um Core i3 de 8 GB e 20 GB de 8 GB de memória RAM e 20 GB de espaço no HD. Essa aqui é uma configuração bem simples, eu não recomendo você rodar uma instalação nessa configuração de hardware, porque você vai ter uma experiência bem complicada, bem devagar para você rodar os seus projetos no Tia Portal. Aqui ele também traz as questões dos sistemas operacionais, então o Tia Portal ele é compatível com o Windows 10 64 bits, né? E aqui tá as versões do Windows 10, tanto a Home, Professional, Enterprise e as versões release de cada uma dessas versões de Windows 10. E também compatível com o Windows Server 64 bits, tanto a 2016 quanto a 2019. Como eu disse, isso aqui é com uma configuração de hardware bem básica. Acho que você não vai ter uma experiência muito interessante para rodar o Tia Portal. Aqui embaixo a Siemens recomenda um outro tipo de hardware. Aqui na verdade efetivo já é uma Field PG, é um hardware da Siemens de programação. Uma maletinha Field PG. Aqui ele já coloca um hardware mais interessante, um i5, com 16 GB de memória RAM ou mais e um HD SSD com no mínimo 50 GB de espaço, né? Essa é a configuração que eu acho interessante, no mínimo, para você começar a ter para rodar o seu Tia Portal, né? Basicamente um, basicamente um Core i5, 16 GB ou mais, rodando em HD SSD. Tá? Acho que o ideal aqui é você ter um Core i7 com 16 GB e um HD SSD para você ter uma experiência mais fluida, né? Mais tranquila para você conseguir rodar o Tia Portal. Tia Portal também é possível você rodar em virtualização, máquinas virtuais, né? Então aqui ele dá uma listinha de máquinas virtuais que você consegue rodar o Tia Portal sem problemas. Então, esse documento aqui ele tem 90 páginas, é bem interessante você dar uma passada nele para você ter um guia para você iniciar com o Tia Portal. Especificamente isso aqui é do Step 7, mas basicamente da instalação do Tia Portal. Também eu vou colocar o link desse documento aqui da Siemens, que é o Highlights, né, os pontos principais aí que a versão V17 está trazendo esse ano para a gente. Então, esse documento ele é bem extenso, ele tem 162 páginas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem esse arquivo. Ele é irrestrito, então pode ser distribuído sem problema esse documento. E aqui a Siemens coloca de forma até bem explicativo todos os releases, né, as novas features, né, as novas funcionalidades que o Tia Portal V17 está trazendo para a gente esse ano. Olá pessoal, então aqui já finalizei o download dos arquivos, né, abaixei somente os arquivos básicos para rodar a instalação. Ele vem agora nesse formato ISO, né? Então, na hora que você abrir esse arquivo aqui, ele vai montar uma unidade para você acessar os arquivos de instalação. Então,
Então eu vou rodar essa instalação dentro da minha máquina virtual. Aqui eu acessei a unidade que ele criou em cima do arquivo ISO de instalação do primeiro DVD de 6 GB e vou iniciar a instalação efetivamente do software. Iniciada a instalação aqui, vamos selecionar primeiro aqui a instalação na linguagem em inglês, clicar em Next. Aqui ele está reclamando que a minha versão específica do Windows 10 não é oficialmente suportada, mas ele libera a gente continuar a instalação. Aqui as linguagens adicionais se você quiser instalar. Você consegue selecionar os opcionais. Aqui você consegue selecionar os opcionais que você vai instalar. Aqui a gente vai seguir a instalação padrão, default typical do próprio Tia Portal. Aqui você pede para aceitar os termos de licença. Aqui ele dá um aviso de segurança, algumas coisas que vão ser alteradas na sua máquina durante a instalação. Você pode aceitar, clicar Next. Aqui ele dá um overview geral do que vai ser instalado e a pasta onde será instalado todos esses softwares. Clique em Install para efetivamente a instalação começar. Aqui já efetivamente já iniciou a instalação, aqui ele dá estimando 116 minutos para concluir a instalação. Realmente é demorada a instalação do Tia Portal, dependendo do hardware da sua máquina. Agora tem que aguardar rodar toda a instalação para a gente começar a poder utilizar o Tia Portal. Retornando aqui ao final da instalação do Tia Portal V17, ele está falando aqui agora que resta menos que um minuto. Agora estou na expectativa de finalizar para a gente poder começar a utilizar o Tia Portal V17. Efetivamente a instalação para mim durou quase que 2 horas, um pouquinho mais que 2 horas, talvez um pouquinho mais que 2 horas para completar a instalação inteira. Lógico que eu estou com uma máquina virtual rodando aqui, então a máquina virtual é sempre mais devagar. E uma coisa que eu reparei aqui é que o Tia Portal ele não me deixou instalar dentro de uma máquina do Tia que eu tinha com o Tia Portal V15.1. Né? Então tive que criar uma outra máquina virtual zerada sem nenhum software da Siemens para conseguir instalar o Tia Portal V17. Né? Então, se você tem na sua máquina uma outra versão do Tia Portal instalada, você vai ter que desinstalar a versão antiga do Tia Portal para você conseguir instalar a V17. Né? Ou então essa solução de máquina virtual não é o cenário ideal se você utiliza muito durante o dia inteiro, todos os dias do Tia Portal, acho que não é o melhor cenário, mas é uma forma de você conseguir contornar isso. Às vezes você tem máquinas, equipamentos em versões diferentes do Tia Portal, você pode fazer o upgrade do projeto em si, fazer a migração para as novas versões do Tia Portal, mas às vezes isso não é possível, que acontece um pouco do meu caso, a gente não consegue atualizar todos os nossos clientes de uma vez só, então a gente tem que ter obrigatoriamente versões de Tia Portal instalado disponível na nossa máquina. Né? O Tia Portal aqui eu instalei com uma máquina virtual da VMware, né, o VMware Player, é uma versão free, essa aqui você pode utilizar, baixar no site da VMware e instalar ela, essa versão Player, você consegue criar suas próprias máquinas virtual do zero, desde a instalação do sistema operacional, e depois rodar e instalar os softwares que você consegue, que você necessita utilizar no seu dia a dia. Né? E dessa forma você consegue ter dentro de uma mesma máquina versões diferentes do Tia Portal. Com máquina virtual, nesse caso aqui que eu estou utilizando, a VMware Player, uma versão free. Né? Aqui, curiosamente, a instalação estava falando que já faltava menos de um minuto, e agora a instalação alterou o tempo aqui e passou para tempo estimado em 9 minutos. Então vou cortar aqui a gravação de novo e retornar efetivamente quando concluir a instalação do Tia Portal. Legal, finalizada a instalação, já consegui abrir aqui o Tia Portal V17 e aqui a gente já consegue utilizar ele para fazer as programações de PLC, criar projeto, enfim, já está disponível aqui, já liberada a máquina já para você utilizar
dentro do pacote Tia Portal V17, esse aqui já com ICC Professional e também já com o pacote de Safety Advanced já também incluso. Em seguida eu vou fazer a instalação do PLC Sim, mas aí fica para um outro vídeo. É isso aí. Se ficou alguma dúvida, tiver algum comentário sobre o vídeo, deixa aqui nos comentários pra gente. Até o próximo.